Nós oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos já às portas do Natal, né? Semana que vem o mundo celebra o Natal, mas a gente observa que já começou uma movimentação natalina muito antes. Quando dá o mês de outubro, a gente já começa a ver os enfeites em algumas cidades. Aqui na Amarante que sempre começa mais tarde, né? Mas a gente já vê essa movimentação natalina, desse evento da cristandade. E a gente vê uma movimentação no comércio. Eu estava no Coronel Diogo Solange, e aí acho que foi mês de outubro mesmo, final de outubro. E aí tinha já os enfeitezinhos para Natal, aquelas coisas todas. E eu disse, quando eu vejo isso aqui no comércio, já sei que o ano está se findando. Então já começa essa movimentação, tanto de enfeites das cidades, da movimentação do comércio. E quanto mais se aproxima, vai fervendo ebolindo a questão das confraternizações entre amigos, entre familiares, né? E irmãos, nesse período, é um período em que parece que as pessoas tornam-se mais amorosas, estão mais acessíveis ao perdão, à compreensão, à amizade e ao amor. Há ainda, irmãos, uma ênfase toda especial, que é dada também de forma negativa na pessoa do Papai Noel, em que as crianças, desde a mais tenra idade, elas são acalentadas pelos pais ou por outras pessoas na escola ou em qualquer outro lugar sobre a imagem, sobre a pessoa do Papai Noel, de que é ele que dá presentes, né? E há de certa forma até uma cumplicidade entre os adultos disso, para que mantenha viva essa mentira, podemos dizer, porque há muitos que dizem, se você não se comportar, Papai Noel não vai te dar o presente esse ano, e as crianças acabam, né, sendo ensinadas dessa forma e acabam colocando sua esperança no Papai Noel, que é uma imagem icônica, mas que faz mais mal ao espírito natalino do que bem, porque na verdade a nossa esperança ela está em Cristo, porque na verdade o Natal, na sua essência, não é a gente receber o presente humano, que até a gente recebe, mas o maior presente que nós recebemos foi o próprio Cristo. Isaías, no capítulo 9, ele diz, porque o menino se nasceu, um filho se nos deu. Então Jesus, ele foi um presente de Deus, enviado por Deus para a sua igreja, para o seu povo. Natal, irmãos, é tempo de festejar o nascimento do Salvador, o Messias, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Emanuel, Deus conosco. Então, irmãos, a ênfase que o mundo tem dado ao Natal, descaracteriza esse verdadeiro sentido do Natal, porque para o mundo, Natal são as luzes, Natal são os presentes, Natal são as comidas, mas a verdadeira essência do Natal, o sentido do Natal é o próprio Cristo. Então, irmãos, o verdadeiro significado do Natal é sobre isso que nós vamos estar falando, meditando nessa noite, né? E eu queria destacar aqui 3 pontos. Primeiro, o verdadeiro significado do Natal significa a concretização do plano divino. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 do nosso texto, que diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este o primeiro
recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Irmãos, após a queda do homem no jardim, Deus ele prometeu enviar o seu filho Jesus. Quando o homem pecou e ele foi punido por causa desse pecado, houve a separação entre o homem e Deus, um abismo foi feito, como descreve o profeta Isaías. O homem tornou-se inimigo de Deus. O Senhor então, depois de acolher Adão e Eva ali e perdoá-los, ele faz uma promessa dizendo: porém inimizade entre você e a sua mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui é uma promessa da vinda de Cristo, a primeira promessa ainda lá no Jardim do Éden, da vinda de Cristo. Deus tinha um plano, o plano da redenção, o plano de um homem ser restaurado novamente, a sua comunhão com Deus, do homem voltar novamente à presença de Deus. E esse plano, ele tinha como centro, como chave principal, o próprio Cristo, que aqui é prometido. O interessante, irmãos, é que o Todo-Poderoso afirma em sua palavra que o Messias, ele nasceria em Belém. Miqueias, no capítulo 5, versículo 2 diz: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, observe que há essa promessa da vinda de Cristo, e há esse anúncio de que Jesus nasceria em Belém. Então, o casal escolhido para contribuir como cumprimento da profecia, eles moravam em Nazaré, na Galiléia, né? José e Maria estavam morando na Galiléia quando eles estavam noivos e quando ela foi engravidada pelo Espírito Santo. E entre Nazaré e Belém havia uma distância de cerca de 156 quilômetros, uma distância bem grande, mais longe do que daqui em Imperatriz. Era essa distância que havia entre Nazaré e Belém. Inicialmente não existia nenhum motivo para que aquele casal se transferisse para Belém ou fosse para lá, ainda mais que já estava quase nos dias de Maria dar à luz ao seu bebê. Mas o texto nos informa que César Augusto, em seus interesses político e econômico, ele decreta um alistamento obrigatório, não era opcional, era obrigatório, que todo homem ele fosse alistar-se. Era um tipo de censo que era feito, para que cada um fosse alistar na sua própria cidade. E José, ele era da cidade de Belém, como o texto nos informa. Então ele teve que arrumar as suas coisas, pegar Maria, e eles irem para Belém, partirem de Nazaré para Belém, nesse percurso de cerca de 156 quilômetros de distância. Uma viagem longa, uma viagem cansativa, uma viagem perigosa. Então, cumprindo assim uma humana e interesseira ação daquele homem, daquele político, César Augusto, eles partem. E José ele acha-se com Maria ali naquela cidade, onde haveria de nascer
a criança, Jesus. Porque era, irmãos, a profecia. Ele tinha que nascer ali. A profecia dizia isso. Então observe, irmãos, que é algo notável aqui nas Escrituras, o fato de que a soberania de Deus, ela está acima de tudo. Que os propósitos do Senhor, eles vão se cumprir. Os planos de Deus, os decretos de Deus se cumprem. E para isso, às vezes até o inimigo está contribuindo para isso, mesmo sem perceber. César Augusto dá um decreto, levanta um decreto, uma ordem, em que todos os homens têm que se alistar na sua cidade natal. José, ele é da cidade de Belém, e ele vai. Mas ali não era apenas para cumprir um decreto do imperador. Ali, irmãos, aquela ida dele até lá era para cumprir o propósito de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, de que Jesus deveria nascer em Belém. Então, irmãos, mesmo os próprios inimigos, homens alheios às suas obras, de forma involuntária, eles contribuem para que o propósito de Deus se cumpra. Portanto, é assim, irmãos, uma verdade indiscutível, que o Natal traz como significado a concretização do plano de Deus. Deus, ele é o Senhor da história. Deus é o Senhor soberano sobre tudo. E tudo que ele planejou irá se cumprir. Irá se cumprir no tempo certo, no tempo dele. Havia essa expectativa do nascimento de Cristo, foi anunciado lá no jardim pelo próprio Deus. Foi relembrado, transmitido durante toda a história do povo de Israel. Foi profetizado pelos os profetas, que falaram até mesmo a cidade onde ele deveria nascer. E quando os magos, está registrado em Mateus aqui, Lucas não vai falar, mas quando eles chegam e procuram Jesus, e aí eles vão perguntar onde ele está. Diz, não, em Belém é que diz que ele nasceria, na cidade de Belém, porque era o cumprimento da promessa de Deus, da palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre, ela vai se cumprir. Nós às vezes nos preocupamos com o mundo, com a história, com o cenário político. São guerras, rumores de guerra e tantas coisas. Será que vão acabar o mundo com uma bomba nuclear? Mas a palavra de Deus, irmão, nos diz que muitas coisas irão se cumprir. O Evangelho vai chegar a muitos lugares. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E isso vai se cumprir, vai acontecer. E às vezes esses políticos estão, irmãos, contribuindo para isso, agindo dessa forma, sem que eles percebam, mas o agir de Deus está ali, de forma soberana. Então que nós possamos descansar, irmãos, descansar nesse Deus que é o Senhor da história. E o Natal revela exatamente isso. O nascimento de Cristo revela o cumprimento do plano de Deus acontecendo. Quando Jesus nasce, ali é o cumprimento do plano de Deus, da promessa de Deus sendo concretizada. Então, irmãos, de fato, ele veio como prometido para destruir a serpente, o inimigo das nossas almas. Segundo lugar, irmãos, o significado do Natal é que o Natal significa a salvação para os pecadores, significa o cumprimento do propósito do plano de Deus, significa a salvação para os pecadores. No versículo 8 do nosso texto diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse:
Não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá por sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Irmãos, o anjo aqui que aparece, ele é um mensageiro sobrenatural de Deus, que surgiu com o propósito de tranquilizar os homens que estavam apavorados. E foi dito, ali a eles, que eles não temessem, mas que eles estavam trazendo uma mensagem de grande alegria, uma boa nova que estava anunciada. E essa boa nova era que Jesus havia nascido, que o Messias havia chegado, o Salvador havia chegado ao mundo. Ele veio trazer salvação aos pecadores. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, diz: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome de Jesus significa Salvador. Então, irmãos, a humanidade estava em pecados, nas trevas, caminhando para a perdição. E o profeta Isaías, ele descreve a corrupção humana de forma dramática. No capítulo 59, versículo 3 e 4, diz assim: porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras e a língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Essa é a descrição, irmãos, completa de como se encontra o ser humano sem Deus, sem Cristo. O homem, ele está totalmente corrompido. A corrupção moral, espiritual, social, ética. O homem, quando ele se tornou um pecador, ele se tornou esse ser corrupto, afastado de Deus. Seus desejos, seus pensamentos, seu querer não é Deus. E de fato a palavra nos diz que ninguém quer Deus. Ninguém. O apóstolo Paulo descreve isso em Romanos capítulo 3, dizendo: não há quem queira, não há quem escute, não há quem entenda, ninguém quer Deus. O homem, o ser humano, ele não tem o desejo próprio por Deus, é Deus quem vai em busca do homem. O Natal é isso, é Cristo, o Salvador, descendo para buscar esse homem corrompido, esse homem pecador, esse homem que não deseja, que não quer Deus. E Jesus desce. O Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, trazendo a glória de Deus, manifestando a glória e a majestade de Deus em nosso meio. Então, irmãos, nada do que o homem faz tem qualquer validade de bom para que ele seja salvo por sua própria força ou por sua própria conta. Nada. Nenhuma glória humana pode sobreviver a uma descrição como essa, de que o ser humano é totalmente corrompido. O ser humano é um pecador, e todas as suas, os seus desejos são corrompidos, de tal forma que o homem, o pendor, o apóstolo Paulo diz, o pendor da carne é para o pecado. Ele pende, está pendendo para o pecado, para o mundo, e não para Deus. Então Jesus Cristo veio como Salvador. O Natal, o significado do Natal é esse, é Cristo trazendo salvação. A verdade, irmãos, é que essa é uma radiografia, o que foi descrito por Isaías, da alma humana. Todos os homens são igualmente pecadores.
E é por isso que Jesus, ele veio trazer salvação das consequências drásticas e danosas do pecado, que Paulo descreve como dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o Natal, irmãos, o verdadeiro significado do Natal, primeiro, é o cumprimento da promessa de Deus, da palavra de Deus. Segundo, é a salvação vinda ao homem pecador, do qual todos nós fazemos parte e somos pecadores. Mas em terceiro lugar, irmãos, o verdadeiro significado do Natal é a adoração a Deus. É a adoração a Deus. Versículo 13 do nosso texto vai nos informar o seguinte, versículo 13: E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Versículo 14. E o versículo 20 diz: Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, irmãos, aqueles pastores estavam ali assombrados. O anjo aparece e diz: Olha, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, na cidade de Belém. Eles dizem: Vamos lá ver se realmente é verdade. Antes disso aparece uma milícia de anjos cantando, louvando a Deus, dizendo, que Deus é bendito nas alturas, o Senhor Jesus é bendito nas alturas. E eles vão, e quando eles vão, eles encontram exatamente como foi descrito pelos anjos. Então eles voltam com o coração cheio de alegria, louvando a Deus. Então o verdadeiro significado do Natal, irmãos, é isso: o nascimento de Cristo, é uma multidão de anjos, de milícias que aparecem ali louvando a Deus, surgem louvando a Deus, dando glória ao Todo-Poderoso. Os pastores, eles retornam dizendo, bendizendo a Deus, louvando a Deus, glorificando por tudo que eles tinham ouvido e visto. Então, nesse dia especial, irmão, nós precisamos nos concentrar em Deus. O Natal é isso, é adorar a Deus em nosso coração, em nossa vida, em nossa consciência. É relembrar do que Ele fez por nós. Natal não é apenas para encontro familiar. Natal, o verdadeiro sentido do Natal não é troca de presentes. O verdadeiro sentido do Natal não é as luzes, o lucro do comércio. O verdadeiro significado do Natal, irmãos, é exatamente isso. É nós olharmos para o Natal como o cumprimento da promessa de Deus. É nós olharmos para o Natal como Cristo Salvador descendo para salvar a humanidade dos seus pecados. É celebrar a Jesus Cristo, é cantar louvores a Ele, é reconhecer em nosso coração o que Deus fez por nós. Em Belém da Judéia, Deus veio buscar o homem. Ele veio em busca do homem. Hoje nós podemos, irmãos, comemorar e louvar o Senhor por ter rompido essa barreira que nos separava, por meio de Cristo, que é o caminho que nos liga, nos leva novamente ao Pai. Infelizmente, em muitas casas, em muitos corações não há lugar para Jesus. As luzes, as comidas, os presentes, eles tomam o espaço, tomam o tempo, tomam a consciência e não há espaço. Quando Jesus, está registrado em Mateus, quando José e Maria, melhor, eles chegam lá em Belém, eles procuram um lugar, uma hospedaria, não havia lugar para eles. Assim também há muitos corações, muitas casas e famílias que não têm lugar para Jesus, porque não entendem o verdadeiro significado do Natal. Como eu falei, houve uma movimentação do Natal, começa bem antes, com as luzes, com os enfeites,
com o comércio, a agitação do comércio. E quanto mais se aproxima, mais há essa agitação dos presentes, as comidas, o que vamos fazer para a ceia. E às vezes nos pergunta, o que nós vamos fazer para apresentar a Deus como culto, reconhecendo o que Ele tem feito por nós. Deus, de forma soberana, irmãos, Ele cumpre o seu propósito salvífico em Cristo Jesus. É essa a mensagem do Natal. Deus é o Rei soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores, Senhor de tudo e de todos. De forma soberana, Ele prometeu a vinda de Cristo, e aconteceu. Anos e anos se passaram, e essa promessa, ela se cumpriu, ela se concretizou naquele dia em que Jesus nasceu ali em Belém. O verdadeiro Natal, irmãos, é evidenciado pela adoração do povo de Deus. Então, nessa época natalina, devemos evitar os elementos pagãos que ocupam o lugar de Jesus em nosso coração, em nossa vida, em nossas celebrações. E nós devemos, irmãos, buscar viver a cada dia esse verdadeiro significado do Natal. E aí a pergunta é: qual é o significado do Natal para você? Qual o significado do Natal para você? Será que alguma coisa está ocupando o lugar de Jesus no Natal da sua vida? Será que está acontecendo? O que tem sido mais importante para nós? As festas, os presentes, os enfeites, ou o significado da vinda do Salvador? Porque eu me arrisco a dizer que se nós marcássemos um culto aqui para o dia do Natal, para celebrar o verdadeiro significado do Natal, poucas pessoas compareceriam. Poucas pessoas. Precisamos, irmãos, compreender o verdadeiro significado do Natal. Cumprimento da promessa de Deus, salvação de Deus que chegou até nós, que nos livrou da condenação do pecado, e louvar, adoração ao nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos a cada dia compreender esse verdadeiro significado do Natal e vivenciar em nossa vida, a cada ano relembrar, passar para os nossos filhos, assim como era transmitida a mensagem da Páscoa do povo de Israel para os filhos, em que quando chegava a Páscoa, o cordeiro de um ano, ele era preparado, ele era separado ali, talvez durante todo o ano era cuidado para ser sacrificado. E aí o que Deus falou por meio de Moisés, que aquilo deveria ser perpetuado de geração para geração. E quando ele estiver sacrificando aquele animalzinho, aquele cabritinho lá, que talvez até o filho tinha se apegado a ele, ele perguntasse: papai, o que é isso? E aí o que Moisés disse? Você vai explicar para ele o que é isso, qual o significado disso. Que foi por meio da morte de um cordeiro que o Senhor nos tirou do Egito e livrou os primogênitos da morte naquele dia por causa do sangue. E tudo aquilo apontava para Cristo, o Cristo que nasceu ali em Belém. O seu sangue seria derramado mais tarde, na Páscoa, para nos purificar, para nos levar novamente à presença de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Senhor, obrigado, Pai. Nós te louvamos por esse momento especial, que é a celebração do